Boa noite, alunos. Boa noite, amigos. Esse vídeo é uma curta explicação sobre o que é stalinismo. Porque essa questão aí, esse termo está lançado aí na internet a partir de uma entrevista do Caetano Veloso com o Pedro Bial. E que aí falou-se em Jones Manuel e colunistas liberais como Vera Magalhães, Guga Chakra e um outro rapaz lá da Gazeta do Povo lançaram essa acusação contra o Jones Manuel, como um podre dele. Bom, eu quero dizer assim que o que a gente pode colocar de forma honesta. Esse vídeo não será stalinista, porque essa vertente, o grande problema é que é o seguinte: quem avalia positivamente a contribuição do Stalin não se intitula stalinista. Essa vertente, quando você toca o termo stalinismo, isso remete ao texto bolchevismo ou stalinismo do Trotsky, que é uma acusação de que com o Stalin haveria uma deformação burocrática do socialismo, e o Trotsky basicamente sugere mudar a direção, as bases sociais estariam sadias. Voltando, então, há uma resenha que eu publiquei no meu blog do José Paulo Neto, de um livro do José Paulo Neto, que é o que é stalinismo, no começo dos anos 80, os primeiros passos, que infelizmente não é muito feliz, mas eu vou tomar está no meu blog, eu sugiro que as pessoas leiam. Eu problematizei essa resenha lá, mas ela ainda assim tem problemas. O que eu acho que a gente pode tirar dessa resenha é o seguinte: o Stalin coloca a questão nos anos 20 como trotskismo ou leninismo. Eles colocam como seguidor do Lenin. Ele foi organizador do partido enquanto Lenin e Trotsky estavam no exílio. Então ele organizou a velha guarda bolchevique, liderou. Essa é a importância dele na Revolução Russa. Logo em seguida, nos anos 20, ele é um dos defensores do socialismo em um só país. Ele se baseia nos textos do Lenin, como os Estados Unidos da Europa, que infelizmente Jones diz que ali tem a revolução só como estopim da revolução nos outros países da Europa, mas não, infelizmente o contrário que está lá. Essa posição é do Trotsky nos 10 anos que abalaram o mundo, 10 dias que abalaram o mundo. Então Trotsky só adere à Revolução Russa como estopim da revolução na Europa. E nos anos 20, ele teima em propor aventuras militaristas na Europa ou devolver, não ao czar. Jones, isso é falsificação falar isso. O que o Trotsky deu a entender foi o seguinte: as contradições de construir socialismo num só país serão muito grandes e inviabilizarão a revolução nos outros países do mundo. Não é totalmente descabida essa colocação, porque o interesse do Estado é a estabilidade, enquanto o partido seria revolucionar. Isso é uma contradição que existe na União Soviética, interessante. Só que o que o Trotsky propõe é derrotado democraticamente ali nos anos 20, porque ele propõe aventuras militaristas na Europa, por isso ele é chamado de Bonaparte Vermelho, ou entregar para um regime burguês de esquerda, entregar de volta para os democratas liberais, mas um viés de esquerda. Então não é entregar para o czar, isso aí é má fé. Só que essa posição do Trotsky é derrotada e é feita a construção do socialismo em um só país. Tem fundamento no Lenin. O Trotsky tem uma obsessão com Stalin, volta e meia culpa ele de todas as derrotas, diz que é um organizador de derrotas, mas efetivamente o Trotsky não tem vitórias. Continua muito minoritário, principalmente depois dos processos de Moscou, ali em 37 e 39. Ele renasce depois de 68 e primeiro depois do relatório Khrushchev, depois de maio de 68, na França. O que a gente verifica? Que a discussão, então, para quem reconhece como positiva a contribuição do Stalin como estadista e como teórico, é em sistematizar os fundamentos do leninismo e
defendê-los na prática, dentro do partido, derrotando o Trotsky, que é uma versão crítica ao leninismo. Aí Viviane e outros trotskistas perguntam, onde é que está a divergência do Lenin e do Trotsky? Na forma partido. Para o Lenin, a forma partido de vanguarda é universal na sua época e internacional. Todos os países podem adotar. Ele não pensa assim, vamos adotar uma flexibilidade da forma partido e aí vamos poder usar o partido de tendências numa circunstância histórica igual do Brasil na redemocratização nos anos 80 ou a ruptura do PSOL com o PT, que ele adota a forma partido de tendência. Para o Lenin não adianta não assumir a forma de partido de tendência, que é algo superado pela forma que ele inventou. Então ele não relativiza esse ponto. E o Trotsky relativiza. Ele dá a entender, e os trotskistas também dão a entender isso, que conforme for a tática ou a circunstância histórica, vai ser viável e aceitável o partido de tendências e não o partido de vanguarda. Tá ok? Então aí uma diferença importante entre trotskismo e leninismo. Há várias outras. E eu acho que é importante pontuar é isso. Sobre essa discussão, aí vou encerrar dizendo o seguinte. Os pontos fracos do Jones Manuel não estão naquilo que eu vi em nenhum vídeo. Então o vídeo, por exemplo, do cara da Gazeta do Povo se apoia em Mário Maestre para atacá-lo, se apoia nos trotskistas, se apoia no Khrushchev. E dando validade a esses em Khrushchev, no relatório Khrushchev, o livro do Maestre, que é um façanha até essa bagagem, para atacar Losudo, Stalin e Jones Manuel, que na verdade é um centrista, um eclético, que é uma organização que a gente pode supor que é khrushchevista, que é a continuação da organização khrushchevista dos anos 30, dos anos 60. Bom, então, só fechando, Zé Ramos Tinhorão, que é um crítico comunista do Caetano Veloso, está hoje numa Nova Democracia. E o que a gente pode, historicamente, dizer que foi antagonismo, que não apareceu, não ficou claro, ali entre o Partido Comunista e o Caetano Veloso, o grupo do Caetano Veloso, o grupo de vanguardistas do Caetano Veloso. Como o grupo vanguardista era de pessoas nos festivais da esquerda revolucionária, isso comprometeu o Caetano, e por isso a prisão. Nos festivais, muitas pessoas da esquerda revolucionária, isso está num livro de Zé Disseu, muitas pessoas da esquerda revolucionária, com as pequenas organizações de luta armada, que também admitiam o uso da luta armada, porque é errado falar luta armada, eles admitiam várias formas de luta, entre os quais as ações armadas, então eles também faziam luta cultural, eles também tinham cineastas, igual o Uni São Paulo, de Manhã Cinzenta, que fez um filme revolucionário, Manhã Cinzenta, foi passado num avião e se redundou na prisão do Oni e posteriormente morte. Então eles faziam luta, várias formas de luta, não admitiam a luta armada. Então o que foi isso que comprometeu e levou à prisão. Podemos supor que foi isso que comprometeu e levou à prisão do Caetano. O Partido Comunista dizia que a gente tinha que apoiar na época era o samba e o Programa Nacional Popular, não a vanguarda da experimentação naquele grau, porque era preciso, aí daí os festivais de MPB existiam porque era importante apoiar uma música de raiz, porque a música de raiz tinha perdido espaço nos meios de comunicação, no público em geral. Então o samba e a bossa nova, o shot, maracatu, o baião, a música popular com raiz estaria defendida ali nos festivais, e essa defesa é importante. Quando você coloca e guitarra elétrica e rock no festival de MPB, aí não tem sentido mais a resistência, nem política nem cultural. Então estaria destruindo ali a razão de existir o festival desapareceria. Se o Tinhorão está certo ou não, temos que avaliar. Agora, o fato é que há uns tempos atrás, o Tinhorão foi comentado no Enem e um livro dele foi distorcido, justamente nesse ponto aí sobre Caetano. Para o Tinhorão não houve resistência cultural por parte do Caetano, nem política. Caetano teria feito um papel que é avacalhar com a resistência dos MPBistas, ao trazer o Iê ali para os festivais de MPB, falar que é a mesma dança, Bumba Meu Boi, Iê,
fazer rock, marchinha com guitarra elétrica, bagunçaria o fundamento dos festivais e o festival deixaria de ter sentido de existir, porque era a resistência da MPB, não poderia ter entrado. Então destruiria ali aquele que ele fala, o Caetano fala naquele discurso, entrou em todas as estruturas e saiu de todas. Seria mais sentido que entrou numa estrutura do festival e a fez explodir. Se os festivais no futuro deixarem de existir. Podemos supor, né, a partir da reflexão do Tinhorão, que hoje está no Nova Democracia, que é isso, essa principal crítica que os comunistas faziam ao Caetano ali nos anos 60 e não é nem tocada no papo do Jones Manuel e do Caetano. Então, boa noite.